A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Amém? Irmãos, eu vou gravar aqui mais um vídeo. Já era para mim ter gravado, né? Eu cheguei, né, do culto. Aí eu fui, né, anotar para mim não esquecer. Isso foi no dia 18/5/2025, no domingo, né? E hoje já é dia 22/5/2025. Hoje já é quinta-feira. Então eu vou contar aí uma experiência, né, que eu tive. No domingo, eu fui pro culto, né, à noite. E aí o pastor, ele tava falando ali, né, que como ele falou que ele estava se perguntando, né, como pode, assim, no mundo mais de 8 bilhões de pessoas, como que Deus sabe, né, que a gente pecou. Como que, né? E ele estava se perguntando ali, aí o Espírito Santo falou para ele que é através da consciência. E sabe, irmãos, aí o pastor falando ali, eu me lembrando, sabe? Tava me lembrando ali no culto de uma experiência, sabe, que eu tive. Quer dizer, foram várias experiências, mas eu vou contar essa, né? Ele tava falando da consciência. E eu me lembro que quando eu estava trabalhando numa empresa, aí nessa época eu trabalhava de madrugada, aí eu tava saindo, sabe, do estacionamento ali da empresa. Aí eu não calculei muito bem o espaço ali, aí eu fui virar assim, aí deu uma ralada, sabe, no outro carro. Aí, irmãos, eu fiquei, sabe, tão apavorada que aí eu fui embora, né? Porque aí ninguém tinha visto e tal. Aí eu fui embora. Mas só que, sabe quando a consciência não fica em paz? Aí eu cheguei em casa, tudo, já tava colocando ali a roupa de dormir, pra mim dormir. Aí, gente, eu não, olha, eu não ia conseguir dormir, porque minha consciência ficava, né? Vai lá, faz o que é certo, né? Aí eu voltei lá, troquei de roupa e voltei lá, né? Conversei com o porteiro ali, né? Com o guardinha. Aí ele ligou lá e o homem veio, né? E aí eu falei pra ele, né, que a hora que eu fui sair, eu dei uma ralada, sabe, no para-choque dele, né? Aí eu falei pra ele levar o carro dele lá pra arrumar e tal. Aí, irmãos, eu dei o meu número lá pra ele, aí eu paguei lá, né, a pintura, né, o conserto. Mas graças a Deus que não foi assim, uma coisa assim muito, muito grave, né? Mas, olha, irmãos, é verdade, hein? A nossa consciência fica nos alertando aí, né, da coisa errada que a gente fez e, na verdade, é o Espírito Santo, né? Que está ali, vai lá, faz a coisa certa. Mas graças a Deus, irmãos, que, olha, depois disso, assim, eu levei prejuízo, mas eu fiquei com a consciência tranquila, sabe? É melhor a gente levar o prejuízo e fazer a coisa certa do que, né, fazer a coisa errada e ficar com a nossa consciência aí nos alertando, né, da coisa errada que a gente fez. Aí, irmãos, aqui eu tenho 2 versículos aqui para ler para os irmãos. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: conserve a sua consciência e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Irmãos, tá vendo? E também em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5, diz: mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Aí, irmãos, tá vendo? A consciência de Davi, né, começou a doer aí, né? E essa versão aqui é na linguagem de hoje, né?
Aí eu vou estar lendo aqui em outra linguagem aqui da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Aí, irmãos, aqui em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5. Vou estar lendo aqui em outra versão da Bíblia. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Amém, irmãos? E é essa a mensagem, a experiência que eu queria deixar aí com os irmãos. E se os irmãos tiverem aí alguma experiência também parecida com a minha aí, se os irmãos quiserem comentar aí nos comentários, né? Se os irmãos puderem também curtir aí o vídeo, eu agradeço. Amém, irmãos? Deus abençoe.